Ministério Público Federal está implantando em suas unidades o regime de teletrabalho. Também conhecido como trabalho remoto, trabalho à distância ou home office, o teletrabalho visa dar autonomia aos servidores para que eles exerçam suas atividades remotamente com mais eficiência. A adesão das unidades do MPF é facultativa, cabendo aos gestores decidir sobre a implantação do trabalho remoto em razão da conveniência do serviço. Para isso, eles deverão elaborar metas de desempenho e um plano de trabalho. As metas deverão ser, no mínimo, iguais às metas praticadas no serviço presencial ou superiores em até 20% a critério do gestor da unidade. Quanto ao plano de trabalho, ele deverá conter a descrição das atividades, as metas a serem alcançadas e as regras para o funcionamento do teletrabalho. Para participar do teletrabalho, o servidor deverá ser autorizado pelo chefe administrativo de sua unidade, ter estrutura física e tecnológica em seu local de trabalho e estar em condições de saúde para realizar as atividades que lhe forem atribuídas, além de outros requisitos que poderão ser exigidos. A solicitação do servidor para participar do regime é formalizada por meio do Sistema de Controle do Teletrabalho, uma aplicação do Horus integrado a outros sistemas como o Sistema de Controle de Frequência e o Único. Após efetuada, a solicitação será encaminhada à chefia imediata, que por sua vez poderá indicá-lo ao chefe administrativo da unidade, que decidirá sobre a autorização. Uma vez autorizado, o servidor poderá ser designado pela chefia imediata, conforme a oportunidade e a conveniência, por até 30 dias. Se após esse prazo a chefia quiser que o servidor continue em teletrabalho, ela deverá realizar uma nova designação. É importante ressaltar que o servidor deverá entrar em teletrabalho apenas se for designado pelo sistema. Se a chefia não fizer a designação até o dia em que liberar o servidor para o teletrabalho, ele ficará com horas pendentes no sistema de controle de frequência. As chefias e os gestores das unidades deverão acompanhar o teletrabalho, monitorar o cumprimento de metas e avaliar a qualidade do serviço. Também deverá ser observado o limite de até 50% de servidores de cada setor, além de serem consideradas as prioridades e, facultativamente, o revezamento entre os servidores. Periodicamente, o servidor deverá se reunir com sua chefia para apresentar os resultados parciais e finais de seu trabalho. Todavia, não é necessário que esse encontro ocorra de forma presencial. O contato pode ser realizado por meio de videoconferência, por exemplo. O importante é que ele mantenha a chefia informada a respeito do andamento do seu trabalho. Além disso, a cada 30 dias consecutivos de teletrabalho, o servidor deverá comparecer à sua unidade por no mínimo 2 vezes para vivenciar o clima organizacional. A qualquer momento, o servidor em teletrabalho poderá ser requisitado pela chefia para comparecer à unidade, seja para se reunirem, para esclarecer pessoalmente alguns aspectos do seu trabalho ou mesmo para retornar ao serviço presencial. Por isso, é prudente que o servidor se encontre em região próxima à sua unidade. Para atestar que atendeu à requisição da chefia ou que não está exercendo o regime de forma irregular, o servidor deverá registrar ponto todas as vezes que retornar ao órgão, não sendo necessário cumprir a jornada integral se ainda estiver em teletrabalho. Por fim, é necessário ressaltar que o servidor em teletrabalho não poderá exercer suas atividades nas dependências do órgão. Se ele tiver que trabalhar em sua unidade, a designação deverá ser justificadamente encerrada. Essas são algumas informações que podem ser encontradas na página do Teletrabalho na intranet. Lá estão disponibilizados vídeos tutoriais sobre a utilização do sistema, a cartilha do teletrabalho e as normas que regulamentam o regime. Para visitar a página, basta digitar intranet.mpf.mp.br/teletrabalho. E até a próxima!